Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do nosso podcast? Sobre o que a gente vai conversar hoje? O que vocês acham da gente conversar um pouquinho sobre Exu? É um assunto controverso, é um assunto polêmico. Falar sobre Exu é sempre desafiador, principalmente quando a gente fala para pessoas que não são do meio umbandista. Porque eles acabam associando Exu com a personificação do mal, né? As pessoas acabam associando Exu com o demônio, com o diabo, com Satanás. Será que elas estão certas? Ou será que elas estão erradas sobre isso? Olha, não é tão preto no branco como as pessoas pensam, não, viu? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e esse é o podcast Alma de Poeta, criado em homenagem ao querido Pai Antônio, onde a gente fala sobre umbanda e espiritualidade. Primeiro a gente vai falar sobre as entidades que trabalham com a denominação de Exus, ok? Depois a gente vai falar sobre o Orixá Exu e o seu significado para a Umbanda. Ou seja, Exu Orixá é uma coisa, Exu entidade é outra, tá bom? Não vamos confundir as bolas. Bom, vamos lá. Vocês já ouviram falar na dualidade do ser humano? Nessa necessidade que a gente tem de separar o bem do mal? Essa dualidade é generalizada em diversas crenças, diversas religiões, filosofias, culturas. Quem nunca ouviu falar no Yin Yang, nessa filosofia oriental que fala sobre o polo positivo e o polo negativo que se interpenetram, no conceito de claro e escuro, luz e sombra. Quem já estudou um pouquinho de Yin Yang sabe que o positivo carrega sempre uma parte do negativo dentro de si. Assim como o negativo também carrega uma parte do positivo. Porque nada é absoluto na natureza. Nada é absoluto no universo. As coisas se misturam e se complementam. E na Umbanda não é diferente. Na Umbanda, quando a gente fala de entidades, de linhas de trabalho, nós temos a linha da direita e a linha da esquerda, uma complementando a outra. O Pai Antônio costuma falar o seguinte: nós temos duas pernas, não é verdade? A gente tem a perna direita e a perna esquerda. E nós precisamos que essas nossas duas pernas trabalhem em sintonia uma com a outra. Senão a gente não consegue caminhar, a gente não consegue nem se equilibrar. Na Umbanda é a mesma coisa. Se você quer fazer um trabalho harmonioso dentro da Umbanda, se você quer progredir na sua caminhada espiritual, você vai precisar do concurso das duas forças de trabalho, das duas polaridades energéticas que se manifestam nos terreiros, a linha da direita e a linha da esquerda. Na maioria das casas, a linha da direita se manifesta como pretos velhos, caboclos, crianças, baianos, marinheiros, enquanto que a linha da esquerda, ela se apresenta de uma maneira mais genérica, como Exus, pombagiras, malandros, Exus mirins, pombagiras mirins. Não é isso que vocês veem normalmente nas giras? Só que quando a gente fala de polaridade, o assunto se torna um pouco mais complexo. Porque dentro da linha dos pretos velhos, por exemplo, a gente encontra pretos velhos trabalhando na direita e também na esquerda. Os pretos velhos que trabalham na esquerda, a gente chama de pretos velhos quimbandeiros. A mesma coisa acontece com os caboclos. Tem os caboclos da direita e os caboclos quimbandeiros. No caso das crianças, aqueles espíritos que se manifestam de uma maneira infantil, nós temos os erês na direita
e os Exus Mirins na esquerda. A gente tem a linha dos baianos na direita e a linha do cangaço na esquerda. O que eu quero dizer para vocês aqui, gente, é que mesmo dentro de uma linha de trabalho na Umbanda, a gente encontra entidades que trabalham nas duas polaridades. Algumas trabalham com uma irradiação energética preponderantemente positiva, enquanto outras entidades trabalham com uma energia de polaridade oposta. E olha, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para vocês. Trabalhar na polaridade negativa não significa trabalhar para o mal, tá? O umbandista que quer trabalhar de uma maneira harmoniosa com a linha da esquerda, Exus, Pombagiras, Exus Mirins, Cangaço, tem que entender esse conceito muito bem. Trabalhar com a linha da esquerda não é trabalhar para o mal. O pai Antônio costuma usar uma expressão que eu acho bem bacana. Ele fala que a linha da esquerda é o outro lado da casa do pai. É o lado da casa de Deus que não bate o sol. E não é porque não bate o sol daquele lado da casa que vai deixar de ser a casa do nosso pai. Vocês entendem? Tanto as entidades que trabalham na direita como na esquerda trabalham com a permissão de Zambi, trabalham em nome de Deus. E por isso merecem todo o nosso respeito e o nosso carinho. Ah, Evandro, então você está dizendo para mim que Exu não faz o mal? Olha, antes de eu responder isso, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você entende por mal? Fazer o mal seria prejudicar alguém sem motivo? Porque se for isso, eu digo para você que Exu não faz o mal. Porque Exu não trabalha para prejudicar ninguém. Pelo menos não as entidades que se manifestam como Exus dentro da Umbanda. Porque tem muito espírito trevoso por aí que se faz passar por Exu para agir em benefício próprio, principalmente em rituais de magia negra. Esses espíritos são o que a Umbanda chama de quiumbas. São os malfeitores do plano espiritual. Não tem nada a ver com Exu. Muito pelo contrário, a linha da esquerda costuma bater de frente com esses espíritos malfeitores. Agora, se você entende o mal como sendo aquele mal necessário que vai fazer a gente evoluir, então Exu faz o mal sim. Porque essa é uma das funções que Exu carrega, a de executor do nosso karma. Se você precisa passar por uma provação, por exemplo, pode ter certeza que vai ser um Exu que vai dar o pontapé inicial para que aconteça aquela provação para você. E eles fazem isso com gosto, viu? Não porque eles querem te ver sofrer, mas porque eles sabem que essa provação vai ser importante para o seu progresso. Porque muitas vezes, você mesmo, como espírito, é quem pediu para passar por aquela provação. Exu só vai dar uma gargalhada e dizer assim: que seja feita a tua vontade, e pimba! Vocês já ouviram falar na lei de causa e efeito? Alguns chamam de lei do karma. O que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. Mas para muita gente, o amanhã já chegou. É hora da colheita agora. Nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos no passado. E sobra para quem, muitas vezes, fazer esse trabalho sujo? Para Exu. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa situação bem radical, tá, gente? Imagina o seguinte. Imagina que você tem que ser atropelado nessa vida e ficar paraplégico. É Exu que vai te distrair enquanto você está atravessando a rua para ser atropelado. Se você tiver que morrer afogado, por exemplo, é Exu que vai te incentivar, que vai te induzir a entrar no mar naquele momento e depois vai provocar cãibra nas tuas pernas. Porque Exu vai atuar como o executor do teu karma. Vocês entendem?
Essa é a primeira função de Exu. A segunda função que Exu exerce é a função de polícia do mundo astral. Exu é a tropa de choque que atua no baixo astral. Eles batem de frente com os espíritos arraigados ao mal. E quando eu falo de espíritos arraigados ao mal, eu estou me referindo àquelas entidades que ainda preferem viver às margens das leis de Deus. A linha da esquerda, muitas vezes, é obrigada a travar imensas batalhas espirituais para combater os desmandos desses espíritos ainda ignorantes das verdades divinas. Não é à toa que, em muitas casas umbandistas, os Exus são chamados de guardiões. Nos terreiros de Umbanda, a linha da esquerda é responsável por fazer o isolamento energético do local para que não adentrem espíritos que possam, de alguma maneira, prejudicar o trabalho espiritual que vai ser realizado. Então, essa é a segunda função dos Exus, o de guardiões. E a terceira função dos Exus é limpar energias densas. O povo da esquerda, pela sua própria característica de vibrar em uma energia mais pesada, porque se eles não vibrarem nessa energia, eles não conseguem atuar no baixo astral, eles também têm essa facilidade de limpar energias mais pesadas. Muitas vezes, espíritos mais, digamos assim, desmaterializados, chegam a pedir ajuda para os Exus e para as pombagiras para fazer uma limpeza mais profunda no ambiente ou em determinada pessoa. O seu catacumba costuma dizer, por esse motivo, que Exu também é lixeiro. Daí você pode me perguntar, bom, mas se eles têm essa energia mais pesada, isso significa que eles são menos evoluídos? Não necessariamente. Muitos Exus vibram uma energia pesada por opção. Eles conseguem adensar voluntariamente a sua energia usando apenas a sua força mental. Porque muitos Exus trabalham no baixo astral porque eles querem. Eles trabalham lá por amor, para ajudar espíritos sofredores. Muitos desses Exus que trabalham no baixo astral já possuem, inclusive, permissão da espiritualidade para se mudarem para mundos melhores que o nosso. Para vocês verem o grau de evolução que essas entidades têm. Então, essa é a terceira função de Exu, limpar energias densas. Recapitulando, as entidades que trabalham na linha de Exu, então, elas têm 3 funções principais. A primeira, executar o karma. A segunda, atuar como guardiões ou polícia do astral. E a terceira, atuar como lixeiro, responsável por levar embora energias densas. E com relação ao orixá Exu, como a gente pode entender essa força divina? Para isso, a gente tem que falar um pouco sobre os orixás. Na Umbanda, a gente entende os orixás como sendo atributos da divindade, forças emanadas diretamente de Deus para equilibrar a criação. Pois bem, a teologia da Umbanda fala que Olorum, o nosso Deus, antes de criar qualquer coisa, ele criou Exu, o orixá. Exu é o vazio absoluto que foge à nossa compreensão. Porque se você pensar no vazio como sendo o vácuo do espaço, esse vácuo ainda vai ser alguma coisa, né? O vazio absoluto é o nada, aquilo que não existe. Mas a partir do momento em que pensamos nesse nada, ele já passa a existir e deixa de ser o vazio absoluto. É muito louco isso, né? Mas vamos lá. Depois que Deus criou o Exu, o vazio absoluto, ele preencheu esse vazio com a luz de Oxalá. Ou seja, nesse sentido, Oxalá está em uma polaridade oposta a Exu. Vocês conseguem perceber? Aqui a gente já consegue
visualizar o Yin atuando com o Yang e vice-versa. O tudo se harmonizando com o nada. A luz de Oxalá se harmonizando com a ausência da luz ou as trevas de Exu. Por isso que na Umbanda, Oxalá é simbolizado com a cor branca, porque o branco é a união de todas as cores. E Exu, por sua vez, é simbolizado com a cor preta, que é a ausência de todas as cores. Por esse motivo, Oxalá está hierarquicamente acima dos demais orixás. Ele representa a união de todos os orixás, enquanto que Exu está na polaridade oposta. Tem uma corrente filosófica da Umbanda que se chama Umbanda Sagrada, e essa escola de Umbanda foi idealizada por Rubens Saraceni. E a Umbanda Sagrada chama os orixás de tronos, na verdade. Então, tem o trono do amor, o trono da justiça, o trono da fé, do conhecimento e por aí vai. São 7 tronos. E a Umbanda Sagrada diz que cada trono tem 2 polaridades, representados por 2 orixás diferentes. De um lado, tem um orixá que eles chamam de universal, que é irradiador, ou seja, positivo, e de outro lado tem um orixá que eles chamam de cósmico, que é absorvedor, ou seja, de polaridade negativa. Na Umbanda que eu acredito e que eu pratico, é mais ou menos a mesma coisa, só muda um pouco a nomenclatura, tá? Cada orixá possui o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. O aspecto positivo irradia a energia que falta e o aspecto negativo absorve a energia em excesso ou alguma energia desvirtuada. A única diferença é que, na minha concepção, o aspecto absorvedor de cada orixá é sustentado pela força de Exu. Então, por exemplo, vamos falar aqui sobre o amor, que é regido por Oxum. Você lembra que teve um episódio que a gente falou só sobre Oxum? Então, Oxum, como todo orixá, possui também um aspecto irradiador, positivo, que a Umbanda Sagrada chama de universal, e possui um aspecto absorvedor, que a Umbanda Sagrada chama de cósmico. Então, por exemplo, se falta amor na vida de uma pessoa, é o lado positivo de Oxum que vai atuar, que vai irradiar a energia necessária para suprir essa necessidade, direcionando o amor para aquela pessoa. Por outro lado, se a pessoa tem um amor assim excessivamente desvirtuado, como por exemplo, sentimento de possessão ou de ciúmes, então vai ser o aspecto negativo de Oxum que vai atuar naquela pessoa para absorver o excesso de amor desequilibrado que a pessoa carrega e colocar ela em equilíbrio novamente. Vocês conseguem perceber essas 2 polaridades? Uma irradia o que falta e a outra absorve o excesso. E isso acontece com todos os orixás. Tem uma poesia que o Pai Antônio me passou que se chama justamente Exu Orixá. Eu vou ler ela aqui para vocês e vocês vão perceber que é basicamente o que eu expliquei até agora. Na verdade, o que eu aprendi sobre o Orixá Exu foi baseado nessa poesia que eu recebi do plano espiritual. Nego vai dar contribuição oferecendo singela explicação sobre a natureza de Exu Orixá. Mas ainda me falta entendimento para compreender o ensinamento dessa força viva se manifestar. O vocabulário pobre da humanidade faz limitar nossa capacidade de explicar a criação divina. E pela falta das palavras certas, utilizamos o dom dos poetas para transformar orixás em rimas. Antes de Zambi criar o universo, houve um procedimento reverso, que na Umbanda chamamos de Exu. É o mistério do vazio absoluto, mostrando o principal atributo
que muitos veem como tabu. Exu é o vazio que vem antes de tudo. É o primeiro orixá criado no mundo, pela vontade de Zambi Maior. Exu antecedeu todos os outros, preparando o terreno arenoso, oferecendo seu berço de amor. Após a criação da força de Exu, o universo que ainda estava nu foi preenchido com a luz de Oxalá. Então o nada encontrou o tudo, que permeia a existência dos mundos, envolvendo os demais orixás. Alguns dizem que Exu é o caminho, mas eu digo que ele é o grande ninho, onde o universo inteiro se aconchega. Até mesmo o fluido cósmico universal, que preenche todo o espaço sideral, para a força viva de Exu se entrega. Por isso, na Umbanda Sagrada, a primeira força a ser invocada, por tradição, é Exu Orixá, o vazio que deu início a tudo, o nada sem qualquer conteúdo, que faz o universo se harmonizar. Não é legal essa poesia? Nossa, eu fiquei refletindo muito sobre esses ensinamentos. E olha só que interessante. Justamente pelo fato de Zambi ter criado Exu antes de todos os orixás, é que tanto na Umbanda quanto no Candomblé, Exu é a primeira força a ser saudada no terreiro. No final, a poesia fala que Exu é o vazio que deu início a tudo e que faz o universo se harmonizar. Vocês percebem? Essa harmonização que a poesia fala é justamente o fator absorvedor de Exu, aquele que absorve o excesso e faz as coisas se equilibrarem. Bom, isso foi apenas uma primeira pincelada. A gente ainda vai ter muito que conversar sobre Exu, tanto o orixá quanto as entidades. Mas eu prefiro dividir esse áudio e continuar falando sobre Exu em uma outra oportunidade, para não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Não deixem de acompanhar o nosso podcast pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast e Anchor FM. E agora uma novidade. O nosso podcast também está disponível no Amazon Music. Olha só que chique! Além disso, vocês também podem deixar os seus comentários no nosso site, almadepoeta.com.br. Fiquem com Deus, fiquem com Oxalá e fiquem com Exu. E até o nosso próximo episódio.